Olá, querido amigo, estimado irmão e irmã, querido ouvinte. É com muito prazer que nós estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para as nossas vidas, escolhendo pensamentos. Mateus 12:34. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Você compreende a importância de disciplinar a sua mente e seus pensamentos? Nossos pensamentos podem se tornar a prática da nossa vida. Nossos pensamentos podem gerar tanto o bem quanto o mal. Como estão sendo os tipos de pensamentos que nós estamos tendo em nossas mentes? Como levar os nossos pensamentos a obedecer a palavra de Deus? Como rejeitar maus pensamentos, como levar nossos pensamentos à obediência a Cristo. Nossas palavras, nossas ações muitas vezes são resultado daquilo que pensamos. O objetivo dessa lição é nos orientar, ajudar-nos pela graça de Deus a termos bons pensamentos. Por consequência, nossas palavras serão boas. As nossas ações, as nossas atitudes também serão boas em Cristo Jesus. Ore antes de falar, e os anjos celestiais virão em seu auxílio e expulsarão os anjos maus, que o levariam a desonrar a Deus, a reprovar sua causa e a enfraquecer sua própria alma. Se orarmos antes de falarmos, de agirmos, muita coisa pode mudar na nossa vida. O primeiro tópico, antídoto para o veneno. Nós aprendemos no primeiro tópico com base em Tiago 3, 7, 8, Hebreus 10 e 38. Nós aprendemos que Deus nos envia uma mensagem quando homens mal intencionados, nos bombardeiam com seus hábitos de falar. Quando alguém nos fala de uma forma rude, quando alguém nos fala palavras de desânimo, palavras de incredulidade, más palavras, nós podemos compreender que ele falou daquilo que está cheio o seu coração. Mas Deus tem o remédio contra a prática das más palavras. Deus tem o remédio, Deus tem o antídoto contra as palavras de incredulidade, contra as palavras de desânimos, quando elas são lançadas contra os seus servos. O remédio é a fé. Quando ouvirmos palavras de desencorajamento, de desânimo, quando ouvirmos palavras de incredulidade, devemos nos apegar a Cristo, devemos nos apegar à nossa fé em Cristo. Nos apeguemos então às promessas de Deus e o exercício da fé derrubará o desânimo e a incredulidade que foram lançadas por meio de palavras. Precisamos analisar minhas palavras, meus pensamentos, e em decorrência dos meus pensamentos, as minhas palavras estão gerando vida ou estão gerando morte, estão gerando ânimo ou desânimo nas pessoas, estão gerando a fé ou estão gerando a incredulidade. Precisamos analisar. O Senhor conhece toda perplexidade, todo desânimo, toda linguagem amarga. Ele está familiarizado com tudo isso. Se o irmão deixar de lado a própria incredulidade e permanecer inabalável em Deus, sua fé se fortalecerá pelo exercício. Segundo tópico, uma questão séria. Nós aprendemos no segundo tópico, conforme Salmos, capítulo 5, de 8 a 10, nós aprendemos algo muito sério, o que está escrito sobre a palavra enganosa e a palavra incendiária. Nós precisamos evitar todo tipo de pensamento que nos leva à prática da língua enganosa, mentiras, fofocas da vida alheia, e também precisamos evitar a língua incendiária, que coloca fogo em tudo, que é aquela língua que incendeia tudo, palavras que queimam, palavras que consomem o nosso próximo, a paz do nosso próximo, que aumenta a discussão, que aumenta a acusação,
pois tudo o que nós falamos está sendo registrado no livro dos céus, e seremos levados a juízo pelas palavras que nós estamos falando, palavras descuidadas, palavras envenenadas. Nossas palavras, precisamos nos lembrar, é uma força para o bem ou para o mal. Quando tentado a dar rédea solta a esse órgão rebelde, tenha em mente que o anjo relator está anotando cada palavra. Todas estas escritas no livro, e a menos que o sangue de Cristo as expie, elas o confrontarão outra vez. Agora você tem um registro manchado no céu. Deus aceitará o arrependimento sincero perante Ele. Portanto, quando você estiver prestes a falar de modo passional e impulsivo, feche a boca, não diga nada. Nós só podemos vencer esse lado, a língua enganosa, a língua incendiária, por meio da oração. Por meio da oração nós podemos vencer esse mau hábito de falarmos precipitadamente, de forma impulsiva, passional. Só pela graça de Cristo é que nós podemos vencer. Outra questão séria é que nossas palavras refletem nossos pensamentos e quem realmente nós somos. Jeremias 17, verso 9, nos fala que o coração do homem é enganoso e corrupto. Nem nós o conhecemos completamente. Mateus 12, 34, o que está em abundância no coração do homem, o que está em abundância na mente do homem, isso ele falará. Isso falará a sua boca. Então, se estamos alimentando maus pensamentos na nossa mente, nossas palavras serão más. Se estamos alimentando nossa mente de bons pensamentos, nossas palavras e ações serão boas. Então a pergunta é, nós estamos alimentando a nossa mente com maus pensamentos ou bons pensamentos a respeito do nosso próximo, das coisas ao nosso redor? Precisamos analisar como anda a nossa vida nessa questão. O teor da conversa revela o tesouro do coração. A conversa barata e comum, as palavras de lisonja, a piada tola, ditas para criar uma risada, são mercadorias de Satanás, e todos os que se entregam a esse entretenimento estão negociando seus bens. As impressões que ficam naqueles que ouvem essas palavras são semelhantes àquelas que ficaram em Herodes quando a filha de Herodias dançou perante ele. Todas essas transações estão registradas nos livros do céu, e no último grande dia ressurgirão em seu contexto real perante os culpados. Nesse dia, todos verão nelas as atuações sedutoras e enganosas do diabo tentando levá-los à estrada larga e espaçosa, a porta que se abre para a ruína. Então, as nossas palavras refletem os nossos pensamentos, que tipo de pensamentos nós estamos alimentando na nossa mente. E Satanás, ele se aproveita dessa situação. Por isso, nós devemos estar em constante vigilância pelo poder de Cristo. Terceiro tópico, é necessário comprometimento total. Nós aprendemos no terceiro tópico, conforme Tiago 3, 9 e 10, nós aprendemos que devemos, então, expressar um discurso coerente daquilo que nós vivemos com aquilo que nós pregamos. Devemos, então, expressar um discurso coerente do que cremos naquilo que praticamos. Um discurso coerente, ou seja, o verdadeiro cristão ele tem um discurso coerente porque ele busca ter equilíbrio nas suas palavras e nas suas ações. Suas palavras e ações agradam a Deus. O discurso e a prática do verdadeiro crente estão de acordo com a palavra do Senhor. A nossa palavra não deve contradizer a nossa prática e vice-versa. E Deus ele faz um alerta para cada um de nós. Muitas vezes nós pregamos uma coisa e vivemos outra. E Deus nos faz um alerta sobre isso.
Na sua palavra, ele diz que não convém que o cristão seja assim. Falando sobre a língua, Tiago 3, 9 e 10. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, muitas vezes nós pregamos uma coisa e vivemos outra, contradizemos a palavra do Senhor na nossa vida. Mas não é assim que é a vontade do Senhor. Deus deseja um comprometimento total com Ele e que as nossas palavras sejam reflexos, sejam refletidas verdadeiramente nas nossas ações, sendo então bons pensamentos e a prática desses bons pensamentos que agradem ao Senhor. Se você nutre a impressão habitual de que Deus vê e ouve tudo o que você faz e diz, e mantém um registro fiel de todas as suas palavras e ações, e que elas irão confrontá-lo um dia, então em todas as palavras e atos você deve procurar seguir os ditames de uma consciência esclarecida e desperta. Você usará a língua para a glória de Deus e ela será uma fonte de bênção para você e para os outros. Todavia, se você se afastar de Deus, como tem feito, tome cuidado para que sua língua não se mostre um mundo de iniquidade e traga sobre você uma condenação terrível, pois alguns se perderão por causa de você. Uma palavra aqui, então, muito séria para cada um de nós. O salmista Davi, ele orava ao Senhor, orava em arrependimento ao Senhor. Nós podemos ler no Salmo 86, verso 11, Davi orava: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Essa também deve ser a nossa oração. Nós devemos pedir ajuda ao Senhor. Devemos pedir a Deus que nos ensine a pensar. Devemos pedir a Deus que nos ensine a falar conforme a sua vontade. Que Deus possa nos dar um novo coração, que nosso coração e que nossos desejos possam estar intimamente ligados a Cristo Jesus. A nossa prática de vida possa estar ligada intimamente a Cristo Jesus. Vigie e ore sempre. Dedique-se totalmente ao Senhor. Apenas homens e mulheres totalmente comprometidos e decididos é que ficarão em pé agora. O quarto tópico: água de uma fonte pura. Nós aprendemos no quarto tópico, conforme Tiago 3, 11 e 12, aprendemos importantes princípios. Não pode sair de uma mesma fonte água doce e água amarga. Não pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Na nossa vida, irmãos, nós não podemos viver de contradições. Falamos uma coisa e vivemos outra coisa. Bendizemos com a boca e maldizemos. Se Cristo é a nossa fonte, Ele é a água pura. E se Cristo é a nossa fonte, então as nossas palavras deverão ser puras, os nossos pensamentos deverão ser puros. Queridos irmãos e irmãs, a volta de Jesus está perto. Então, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações devem estar de acordo com a vontade bíblica. Devem estar de acordo com a vontade do Senhor, na guarda dos mandamentos, na santificação diária, nos bons pensamentos, nas boas palavras, na prática, na maneira de nos vestirmos para a glória de Deus, na nossa alimentação e até na reverência na casa de Deus. Em tudo isso nós devemos obedecer ao Senhor, porque o amamos e vivemos uma vida que lhe agrada. Em tudo nós prestaremos conta ao Senhor, inclusive dos nossos pensamentos,
das nossas palavras. Somente tendo comunhão com Cristo, irmãos, é que nós podemos vencer. Somente bebendo da água pura que é Cristo é que teremos então uma vida de pureza, pensamentos puros, palavras puras, uma vida de santificação verdadeira. O quinto tópico, sábio e revestido de conhecimento. Nós aprendemos no quinto tópico, conforme 2 Coríntios 13, verso 5. Nós aprendemos que precisamos examinar a nós mesmos, cada um examine a si mesmo, suas atitudes de dentro para fora, a sua mente, o seu coração, suas palavras, suas ações. Então nós precisamos examinar a nós mesmos, pois é na nossa mente que é o campo de batalha. É na nossa mente que começamos, então, a imaginar as coisas. É na nossa mente que começa o pecado. E o pecado será refletido em nossas palavras e ações. Mas também é na nossa mente que começa a obra de santificação. Essa obra de santificação que começa em nossas mentes será refletida em nossas palavras e ações. É por isso que nós precisamos examinar a nós mesmos para ver qual obra está acontecendo em minha vida. A obra de Deus ou a obra do inimigo de Deus? Meus pensamentos, minhas palavras e ações agradam a Deus ou ao inimigo de Deus? Irmãos, essa situação, esse assunto é muito sério. Precisamos analisar a nossa própria vida. Examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Meus irmãos e irmãs, como vocês praticam o dom da fala, conseguem aprender e controlar a língua de modo que ela sempre obedeça aos comandos de uma consciência esclarecida e de afeições santas? Sua conversa está livre de leviandade, orgulho e malícia, engano e impureza? Vocês estão livres de má intenção diante de Deus? As palavras exercem um poder notável. Se possível, Satanás manterá a língua ativa e envolvida em seu serviço. Não temos força para controlar esse órgão indisciplinado. A graça divina é a nossa única esperança. Queridos amigos, estimados irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos compreender a sua palavra, que Deus nos dê o seu esclarecimento. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.